Eu sou irmã Carmen de Jesus Teles, sou missionária claretiana, no momento resido em Birigui, no estado de São Paulo. E agora, nesse momento, eu vou proclamar a liturgia do dia 8 de agosto de 2023. O evangelho é de São Mateus, no capítulo 14, versículo de 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois, Jesus então subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continua ali sozinho. A barca, porém, já está lá longe da terra. Era agitada, a barquinha, né? Era agitada pelas ondas e pelo vento. O vento era contrário. E pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até você, ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção ao Senhor. Mas quando sentiu o vento, ficou com muito medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levavam a ele todos os doentes e pediam que pudesse pelo menos tocar a orla das vestes de Jesus. E todos que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, então, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre este evangelho de hoje. Nós podemos destacar, em primeiro momento, o barquinho que está ali entre, agitado, aquelas ondas e o vento agitado. Considerando o texto escrito por Mateus, no primeiro momento, o barco, ele simboliza a igreja que já está, naquele momento, está simbolizando a igreja que está começando com aquele grupo de apóstolos ali, os discípulos, já começa a instituir a igreja de Jesus. Isso, e quando foi escrito, Mateus, quando Mateus escreveu, foi lá pelos anos 80, no primeiro século da cristandade. Então a igreja já estava sendo estabelecida. Em segundo momento, nós podemos assim ver essa barquinha agitada aí, simbolizando a vida daquela comunidade que estava iniciando, Quando chega o momento das tentações, e os problemas de vários tipos
E eles naquele tempo, nós hoje, no nosso tempo, precisamos ter muita confiança para seguir. Quando Jesus se aproxima, caminhando sobre as águas, Mateus narra também a caminhada de Pedro sobre as águas, né? Ele também, mais tarde, ele ficou como chefe da igreja, né? E hoje nós temos o Papa como chefe. O Pedro foi o primeiro Papa. A vacilação de Pedro, ele teve medo, né? A vacilação ao andar sobre as águas, entre a fé e a dúvida, as comunidades compreendem, né, a importância de uma fé firme e decidida nesse Cristo, senão nós nos perdemos, se a nossa fé fraquejar. Uma vez estabelecida a confiança, né, quando Jesus chega, os discípulos proclamam a messianidade de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A comunidade dos discípulos, ao longo da história, né, passa por tribulações e sofrimentos. Pode-se chegar até ao desânimo, com o sentimento de abandono por parte de Deus. Contudo, Jesus está presente. Não há o que temer. Jesus é a fonte da vida, é a fonte da nossa fé, é a luz para o nosso caminho, né? A força infalível de que nós precisamos. As dificuldades da vida não podem afogar uma comunidade fundamentada na palavra de Deus e na fé na ressurreição do Cristo Jesus, né? Não tem como a gente perder essa fé, fraquejar. Precisamos ser fortes. Pedro, o líder do grupo, né, dos discípulos, o futuro chefe das comunidades, faz um desafio. Ele quer ir até Jesus andando como Jesus sobre as águas. E isto, ele está assim participando. Os passos que ele deu sobre as águas, ele participou da divindade de Jesus. Para isso, é preciso ter uma fé muito grande, uma entrega total, senão a gente vacila. O que acontece, né? Ao contrário, aconteceu com Pedro, pois ele teve medo, ele duvidou e começou a afundar. E o que Jesus diz vale para todos nós. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Isso vale para nós também, né? Porque muitas vezes nós também duvidamos e ficamos aí no momento difícil, não sabemos a quem recorrer. Em um dado momento lá da vida, né, do discipulado, o Pedro falou: mestre, aonde nós iremos? A quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Isso vale para nós também. E reconhecendo isso, vem a grande confissão dos discípulos e da comunidade cristã. De fato, tu és o Filho de Deus. Uma confissão de fé que nos faz acreditar em nós mesmos também, né? Em nossa vocação, em nossa capacidade de amar, servir e partilhar, como Jesus fez. Pois nós, pelo nosso batismo, nós somos também filhos de Deus e por isso não devemos ter medo. Também podemos andar pelas águas agitadas do mundo de hoje, né? Sem medo de afundar, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo, é Ele que nos mantém firmes, seguros. Basta, né, quando estamos ali quase para afundar, fraquejando na fé, vamos pensar em Jesus e dizer: Senhor, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E aí nós sentiremos aquela paz, as águas sendo acalmadas, tornando sereno, né, aquela tempestade da nossa vida que a gente enfrenta quase, né, sempre, mas com essa fé no Senhor ressuscitado, na sua palavra, né,
Não vamos deixar ele ficar chamando a nossa atenção, homem fraco na fé. Não. Ele diz para aquela senhora, né? Mulher, grande é a tua fé. Homem, grande é a tua fé. Bom, né? Muito bom a gente acreditar no Senhor e ouvir dos próprios lábios de Jesus, grande é a tua fé.